A fusão do Hulk com o Wolverine já surgiu nos quadrinhos e criou um dos personagens mais porradeiros da Marvel. O cara é casca grossa e você vai saber tudo sobre o projeto Arma H nesse vídeo. Se liga! Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Galera, 2 anos atrás eu trouxe aqui pra vocês a primeira das notícias disso que veio se tornar o estilo dos vídeos atuais do Enerd. Olha isso. Primeira vez que eu vim aqui fazer um vlog com uma notícia. Pois é. O nosso estilo plantão com notícias hype, etc, essa coisa, sabe? Naquela época, né, a gente tinha uma imagem publicada no perfil do Twitter de um dos editores dos quadrinhos da Marvel, Axel Alonso. Lá a gente viu que um híbrido entre o Wolverine e o Hulk tava chegando, tava em construção. Cientistas trabalhavam na criação de um novo ser que carregava o DNA do Amadeus Cho, transformado em Hulk, e do velho Logan. Olha isso, era a junção dos dois personagens com o maior fator de cura da Marvel, cara. E agora, nesse vídeo aqui, você vai ficar por dentro de tudo. Então assim, já aproveita e se inscreve no canal. Vamos junto? Então vamos lá. Pois é, galera, Arma H. Arma H já é realidade nos quadrinhos da Marvel há um bom tempo. Desde 2017, quando fez a primeira aparição. E eu trouxe o vídeo aqui, tava com a cara toda estranha, né? Hoje eu tô muito mais bonito, percebe? Só que muita gente ainda não conhece esse personagem. Muita gente não sabe como é que ele surgiu e nem quais as habilidades que esse personagem tem. O que ele faz? Né? Essas habilidades não se limitam só à força sobre-humana do Hulk e às garras do Wolverine. Você acha que é só um Hulk com garra? Não, vão bem além disso, né? Incluindo aí manipulação de probabilidade. O poder da sorte, sabe? Tipo a Domino. E assim, galera, durante o arco Weapons of Mutant Destruction, dentro da história The Totally Awesome Hulk, no número 21, a gente foi apresentado ao Arma H, alter ego de Clayton Cortez, um mercenário que estava sob comando da companhia internacional Eagle Star. A missão do Clayton Cortez era só uma, e era uma missão tipo bem fácil pro nível dele, matar alguns aldeões que estavam interferindo no trabalho das indústrias Roxxon, que é uma empresa gigante, né, de oleodutos dentro da Marvel. Então sim, os caras têm dinheiro. Só que assim, né, depois disso tudo, depois de eles terminar os aldeões, a galerinha que fica rodeando ali, e cumprir com a missão dele, o cara ficou todo complexado, cheio de remorso pela ação dele. Na verdade, foi uma ação horrível. Ele estava infeliz com o trabalho que ele mesmo fez. E aí simplesmente decidiu matar os próprios subordinados. E isso foi um erro fatal, já que depois disso ele foi sequestrado e depois vendido para a doutora Aliana Alba, da divisão Batch H, do projeto Arma X. Tudo isso por causa da traição que ele cometeu em matar os próprios capangas. Mas caso você não conheça o projeto Arma X, nada mais é do que a operação para colocar adamante nos ossos do Wolverine. O Wolverine foi escolhido justamente por causa dos poderes mutantes de regeneração. Isso fez com que o Wolverine suportasse a carga de adamante no corpo dele. Eles tinham tentado antes, mas todo mundo morria, né? Então o poder mutante do Wolverine não é o adamante, o poder mutante dele é a cura, o olfato, né? Então por causa da cura conseguiram colocar o adamante nele. O Projeto Arma X. Fora o Wolverine, também teve outras pessoas que participaram do Projeto Arma X, como o Capitão América, o Deadpool e agora Clayton Cortez. Então assim, como todo mundo aqui sabe, o Projeto Arma X trabalha com genética, ok? O caso do Wolverine foi colocando adamante no osso dele, mas eles trabalham com genética no geral. Então o plano agora é o seguinte, injetar o DNA do Hulk, do Amadeus Cho, e também injetar o DNA do velho Logan no corpo do Clayton Cortez. Além do DNA desses dois personagens, o DNA do Dente de Sabre, do Apache e da Domino também fizeram parte desse projeto de criação do Arma H. Olha o que eu tô te falando. Fora isso, ele também teve injetado nanites de adamante numa experiência de engenharia parecida com a da Lady Lethal. E esse processo permite que ele tenha um controle melhor do adamante que sai do próprio corpo. Então, ok, além das garras, ele também consegue disparar projéteis e expelir ossos por várias partes do corpo. Então agora imagina, um cara de quase 3 metros de altura, a altura do Hulk, né? Com o corpo do Hulk, com as habilidades do Wolverine, com a junção dos poderes de vários outros mutantes e ainda as habilidades de mercenário e combate corpo a corpo que ele já tinha antes mesmo dessa experiência. Então, o cara já era casca grossa. Misturou tudo que tinha dos tops dos tops. Imagina. Corre, negada! O cara é casca grossa, apelão pra caramba. É o próprio Frankenstein. A partir daí, as histórias do Arma H, o nosso Hulkverine, digamos assim, começam a aparecer. Histórias que envolvem a Eagle Star, a Roxxon, a empresa que eu te falei, né? Essas são as tramas iniciais do Arma H. Tudo que cercava a vida dele antes de participar do Projeto Arma X continuaram martelando na cabeça dele. A gente vê mais sobre o Projeto Arma X, né? Vê muita coisa suja que revela mais sobre as corporações secretas da Marvel. Tá cheio de corporação secreta, cheio de vilanismo atrás dessas corporações. Por isso que precisaram matar os aldeões, né? Pra poder continuar extraindo óleo, prejudicando a natureza. Você sabe como é que são essas coisas. Fora isso, tem Vingadores.
Tem batalhas contra outros personagens, como o próprio Amadeus Cho, que hoje é o Hulk. Tem participação do Armagá na Guerra dos Reinos. Tem muita coisa bacana que dá pra gente trazer aqui no canal sobre o Armagá. Você quer que eu traga mais coisa aqui? Comenta aí embaixo. Peter, eu quero conhecer mais do Armagá. Traz mais sagas dele, traz mais histórias. Quer que eu traga alguma luta dele contra alguém? Eu descrevo exatamente o que aconteceu na luta. Comenta aí embaixo e não esquece o joinha, porque quando você dá o joinha, você ajuda demais o canal. A gente sabe que você curte história em quadrinhos dessa forma. E eu sei que você tem gostado. Os vídeos que eu tenho trazido histórias de quadrinhos, você tem curtido demais. Obrigado de coração por isso. Não esquece, então, de se inscrever no canal. Esse canal traz a notícia pra você com um background de quadrinhos. Eu não simplesmente chego e jogo uma notícia pra você de cinema, de super-herói, de Marvel, de UCM, de DC, não. Eu falo pra você o que tá acontecendo por trás, nos bastidores, nos quadrinhos, como a DC, a Marvel, tudo adaptando pro cinema. Então, se inscreve que é muito importante. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!